A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 10, que vai nos dizer assim: ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que ao fim de 20 anos, Salomão conseguiu concluir a obra. Salomão conseguiu terminar tanto a casa do Senhor como a casa do rei. Aprenda de uma vez por todas, nada é eterno. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nada que você se coloca a fazer é eterno. Sempre, irmãos, tem um tempo para tudo. Tem um início, tem um meio e tem um final. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo aqui para Salomão era um tempo de conclusão. Era um tempo em que Salomão ia viver, usufruir daquilo que ele havia construído. É por isso, irmãos, que nós precisamos perseverar, porque sempre haverá dificuldades, sempre haverá lutas na nossa vida para que a gente venha desistir. Você acha que foi fácil para Salomão construir a casa do Senhor com tantas riquezas de detalhe? Você acha que foi fácil para Salomão colocar a mão nesta grande obra, sabendo que ele estava fazendo algo ali que não era para os homens, mas era para Deus? É claro que não foi fácil. Durou um tempo, meu irmão e minha irmã, esta obra, mas ela foi concluída. Tudo, meu irmão e minha irmã, que inicia na sua vida tem um tempo de conclusão. Deus diz para você: persevere até o tempo de conclusão. Não seja como pessoas que deixam a obra pela metade. Não abra mão dos projetos que Deus lhe entregou antes deles estarem concluídos. Só pare, Ramanchurabaiacanto, quando tudo estiver concluído. Talvez você entrou aqui pensando em desistir de algumas coisas e Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não pare agora. Só pare quando a sua vitória chegar por completo. Só pare quando a palavra conclusão chegar na sua história. Mas enquanto a palavra conclusão não chega, você persevera. Você continua de pé. Você continua trabalhando diariamente até haver a conclusão do que Deus falou a seu respeito. Foi isso que aconteceu na história de Salomão. Salomão sabia que Deus o havia escolhido para viver um grande propósito. Salomão sabia que ele não era a escolha dos homens, que ele não era a escolha do próprio Davi, mas que ele era a escolha do próprio Deus. Foi Deus quem designou aquela grande obra para Salomão, sabendo que o próprio Deus o capacitaria. Deus iria capacitar Salomão. Deus, irmãos, ele não entrega nada pra gente, Rabaiacantorasto, que ele vê que a gente não vai suportar, que ele vê que a gente não vai aguentar. Se Deus lhe entregou esta obra, não abra mão. Se Deus lhe entregou esse ministério, não abra mão. Se Deus lhe entregou este casamento, não abra mão. Se Deus lhe entregou esses filhos, não abra mão. Não abra mão do que Deus confiou a você. Declare comigo: eu não vou abrir mão do que Deus confiou a mim. Eu não vou abrir mão do que Deus confiou a mim. Só deixe essa obra quando ela estiver concluída. Só pare esta obra quando tudo estiver Ramanchurabaiacanto, conforme o que Deus falou. A obra só foi concluída, irmãos, quando tudo já estava no seu devido lugar. E sabe quanto tempo demorou? 20 anos. Não foram 20 dias não, irmãos, foram 20 anos. 20 anos para a casa do Senhor e a casa do rei ficar pronta. Mas aqui eu vejo em Salomão algo chamado perseverança. Aqui eu vejo em Salomão alguém que não desiste dos planos de Deus. E Deus está dizendo hoje: se espelhe neste exemplo. No exemplo de alguém que recebeu de Deus uma promessa, mas foi perseverante nela. Salomão foi o escolhido para ser o sucessor de seu pai Davi e para ser aquele que construiria o templo. E Salomão, quando ele recebeu esta promessa, irmãos, ele segurou.
Tem muitas pessoas querendo abrir mão. Ah, irmão, mas está difícil. Aí eu lhe pergunto, você acha que foi fácil para Salomão? Você acha que foi fácil 20 anos, irmãos? Com aquela obra, 20 anos. Ele tendo que estar à frente de uma certa forma. Tendo que estar com aquela responsabilidade grandiosíssima. Porque Salomão não estava fazendo algo para os homens. Ele estava fazendo primeiramente para Deus. E a responsabilidade parece que é muito maior, né? Quando a gente faz para Deus, a tensão é muito maior. Porque nós sabemos que Deus é soberano, é santo, é perfeito. E que nós temos que dar o nosso melhor. Então a gente observa o que aqui? Que Salomão estava dando o melhor, com certeza. Quando a gente vê a casa que Salomão edificou para o Senhor, a gente consegue entender que ele deu o melhor. O Senhor diz para você, mesmo que não seja fácil, dê o melhor. Mesmo que tudo esteja muito difícil, não desista. Se você entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir, Deus, através dessa palavra, fala contigo. Isso é resposta para você, não desista. Não abra mão, porque haverá conclusão desta obra. Não abra mão, porque haverá conclusão para os propósitos de Deus na sua vida, sim. Aquele que te fez promessa é fiel. Declare comigo, eu não vou desistir. Pois aquele que me fez promessa, ele é fiel. Eu não vou desistir, pois aquele que me fez promessa, ele é fiel. Quando eu vejo aqui a conclusão, irmãos, da casa do Senhor e da casa do rei, eu me lembro também da passagem de Neemias. Quando Neemias não desiste da reedificação do muro. Quando Neemias não para. E Deus está falando com pessoas aqui, não pare a obra. Não desista agora. Não abra mão porque está difícil. Se você abrir mão agora que você está na metade, você vai se arrepender. Ai, irmão, mas é muita dificuldade. Você acha o quê, meu irmão e minha irmã? Que esses homens e mulheres de Deus não enfrentaram dificuldades quando se colocaram a fazer a vontade de Deus? Os homens e mulheres de Deus que são mencionados aqui na Bíblia não passaram por obstáculos, por lutas, por momentos que eles pensaram em parar, em desistir? É claro que sim, irmãos. Mas eles concluíram a obra. Eles foram fortes no dia da angústia. Seja forte. Seja corajoso para vivermos os propósitos de Deus e vermos a conclusão daquilo que Deus falou sobre a nossa vida. Nós precisamos ser forte e corajoso. Nós precisamos não desistir. Os covardes e medrosos que voltem. Você não é covarde, você não é medroso. Mas você é como Salomão. Você é como Neemias. Você é uma pessoa que não desiste com facilidade. Deus me trouxe aqui para te lembrar. Porque em meio a alguns obstáculos você está meio que esquecida. Em meio a alguns obstáculos, você tá meio que esquecido, tá tão cansado. Tá tão cansada que tá esquecendo que você é perseverante. Tá tão cansada, tá tão cansado que está esquecendo quem te fez a promessa. Quem falou o que faria na sua vida, irmãos. Quem chamou Salomão para fazer o templo do Senhor, para construir a casa do Senhor, foi o próprio Deus. Quem escolheu você foi Deus. Não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, diz o Senhor. O Senhor hoje chama pessoas a lembrar que você não é escolha dos homens, mas você é escolha de Deus. Foi Deus quem lhe escolheu, foi Deus quem lhe chamou. E através dessa palavra ele disse para você, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de retroceder. Mesmo que você esteja cansada, porque estar diante de uma grande obra não é fácil. Vai ter momentos que vamos ficar exaustos. Vai ter momentos que a gente vai olhar e vai pensar, será que vai valer a pena tantos esforços? Será que vai valer a pena eu não abrir mão? Eu continuar perseverando e eu não abrir mão deste negócio, desse casamento, desse chamado, desse ministério? Deus está dizendo, se você não abrir mão, você vai ver a conclusão da grande obra que eu iniciei na sua vida. Mas para você ver a conclusão, você tem que chegar ao final. Para você ver a conclusão, você não pode desistir agora. E se você desistir, você não vai poder dizer assim, Deus não me falou nada. Deus deixou de existir. Não, Ele está lhe falando, mas você tem livre-arbítrio. Cada um, irmãos, escolhe o que quer. Deus não vai pegar ninguém pelo braço e forçar você a não desistir. Não. Ele te dá livre-arbítrio.
Mas através dessa palavra ele está dizendo: a minha vontade para você é que você persevere até o fim, como Salomão perseverou. Salomão, irmão, só parou na construção do templo quando ele estava concluído. Deus está dizendo: enquanto a porta não abrir, enquanto o esposo não converter, enquanto a filha não sair da prostituição, enquanto o filho não sair das drogas, enquanto o ministério não estiver bem firmado, não pare, continue trabalhando. Continue trabalhando. Continue fazendo a sua parte até chegar o momento de Deus dizer para você: está concluído. De Deus mostrar para você o quanto valeu a pena. Se esse tempo ainda não chegou, é porque não é tempo de você desistir. É porque não é tempo de você parar. Quando você vê uma construção, irmãos, uma casa sendo construída, a gente começa a ver, né? Quando as pessoas começam a levantar as paredes, a gente não consegue ter a dimensão da beleza que aquela casa vai ficar, de como vai ser aquela construção. Mas quando as paredes começam a ser levantadas, quando começa a casa a ser rebocada, toda dividida, a gente já começa a ter uma noção de como aquela casa vai ficar. Mas quando começa a sentar o piso, quando começa a colocar o lustre, quando começa a fazer, sabe, colocar o gesso na sala, você já começa a ver o quanto aquela casa é linda. Tem momentos, irmãos, que a gente só vai ver a beleza de algumas coisas quando a gente perseverar. Quando a gente permanecer, quando a vontade for desistir. Você só vai ver a beleza da construção quando ela estiver concluída. Você só vai ver a beleza deste casamento quando Deus cumprir aquela promessa que Ele te fez. Você só vai ver a beleza deste ministério quando você chegar no porto desejado onde Deus designou para a sua vida. Mas enquanto isso, persevere. Enquanto você não chega, continue. É como eu falei, não foi fácil para Salomão construir um templo. Não foi fácil para Salomão o tamanho daquela responsabilidade. Eu estou conversando com pessoas que Deus lhe entregou grandes responsabilidades. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus quis lhe entregar, Ele sabe o porquê. Ele conhece a minha e a sua estrutura. Se Ele te entregou é porque Ele sabe que você pode suportar. É porque Ele sabe, meu irmão e minha irmã, que Ele vai fazer você viver um milagre, que Ele vai te fortalecer, que Ele mesmo vai te fazer perseverar, que Ele mesmo vai abrir o caminho para você passar, que Ele mesmo vai fazer o impossível acontecer, que Ele mesmo vai mandar aquilo que você necessita. Se Deus confiou algo a você, minha irmã, não desista. Se Deus confiou algo a você, meu irmão, não abra mão. Não abra mão, porque aquele que te fez a promessa é fiel. Aquele que iniciou a obra, Ele não vai deixar ela pela metade. Declare comigo: quem iniciou essa obra na minha história foi Deus. E Ele não vai deixar ela pela metade. Quem iniciou esta obra na minha história foi Deus. E Ele não vai deixar ela pela metade. É por isso que Deus quer que você persevere, que você continue. É por isso que Deus, Ele não quer que você desista agora, que você abra mão. Continue. Eu sei que está difícil, diz o Senhor, porque Ele te conhece. Ele sabe, meu irmão e minha irmã, da sua dificuldade. Mas eu quero lhe dizer que assim como Deus vê a nossa dificuldade, Deus também vê o nosso amanhã. Deus também sabe quais são os resultados que a gente vai ter. É por isso que Ele muitas vezes insiste para a gente não desistir de coisas que a gente já queria ter desistido. Tem pessoas aqui que sabem do que Deus está falando todas as vezes que você pensa em abrir mão de algo. Todas as vezes que você pensa em desistir, que você diz: não tem mais jeito, eu não vou tentar, eu não vou mais insistir. Deus vai lá e usa alguém. Deus vai lá e coloca um vídeo desse na tua frente. Deus vai lá e te dá um sonho dizendo: eu não mandei você desistir. Sabe por que Deus insiste tanto para que você não desista? Porque Deus conhece o resultado que você não conhece. Deus sabe a alegria que você vai ter. Deus sabe como o teu amanhã será bem recompensado por Ele. É por isso que você não pode abrir mão. Quem desiste na obra pela metade não consegue ver a conclusão, não consegue ver a beleza da obra por completo. Deus diz para você: eu quero que você veja a obra completa. Imagine, irmãos, a alegria de Salomão, olhando e vendo as duas casas ali que ele edificou, a casa do Senhor e a casa do rei, mas principalmente a casa do Senhor. Imagine a alegria dele ao olhar e dizer: Deus me entregou essa direção e eu não desisti dela, e ela está aqui concluída. Eu consegui concluir a obra que Deus confiou a mim. Imagine o coração de Salomão como se regozijava. Que os nossos corações venham se regozijar desta forma, dizendo: eu não abri mão daquilo que Deus me entregou. Lembra de Jesus? Jesus, ele não deixou nenhum dos seus discípulos se perderem.
exceto aquele que já era filho da perdição, que já era dele mesmo se extraviar. Mas todos os que o Pai confiou a ele, ele cuidou. O Senhor não abriu mão, e Deus está dizendo para você através dessa palavra: não abra mão daquilo que eu confiei a você. Não abra mão daquilo que eu designei para a sua vida, porque eu sou fiel para completar a obra que eu iniciei na sua casa, diz o Senhor. Eu sou fiel, diz o Senhor, para completar a obra que eu iniciei no seu ministério, nas suas finanças. Por isso você não pode desistir. Por isso você não pode retroceder. Por isso você não pode parar agora. A ordem de Deus é avance. A ordem de Deus é continue. A ordem de Deus é persevere. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai surpreender o seu coração. Declare comigo: eu vou perseverar e Deus vai surpreender o meu coração. Eu vou perseverar e Deus vai surpreender o meu coração para viver os planos de Deus. A gente não pode, irmãos, desistir com facilidade, mas precisamos ser perseverantes. Deus te trouxe aqui para te falar: persevere, que eu vou te fazer viver a conclusão deste negócio. E você vai ver que valeu a pena você não abrir mão deste projeto, deste sonho, daquilo que Deus designou na palma das suas mãos. A sua família, Deus confiou a você, os teus filhos, o teu ministério, o teu esposo, a tua esposa. Aquilo que Deus confiou a você, a empresa, não abra mão, porque Deus vai te mostrar que vale a pena perseverar. Filipenses 1,6 nos diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai completar a obra que Ele iniciou. Continue firme, não pare, porque Deus tem algo novo para você. Só vive o novo de Deus, irmãos, quem não desiste. Só vive o novo de Deus quem é perseverante. Declare comigo: eu vou viver o novo de Deus, porque eu vou ser perseverante. Eu vou viver o novo de Deus, porque eu vou ser perseverante. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Palavra essa que está respondendo, meu Pai, pessoas que queriam desistir, pessoas que queriam parar, pessoas que queriam retroceder, meu Deus. Ah, Senhor, quantas pessoas entraram aqui entristecidas dizendo: eu vou deixar isso de lado, eu vou deixar este propósito, este projeto, eu não quero mais tentar. Mas o Senhor é um Deus que está visitando os teus filhos com resposta. O Senhor é um Deus que está dizendo: eu não te mandei parar, eu não te mandei desistir, mas eu quero que você persevere, para que você possa viver o sobrenatural, para que a porta possa abrir, para que o impossível venha acontecer. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor faz o impossível acontecer na vida daqueles que perseveram. Salomão não desistiu, mas ele ficou ali 20 anos, Pai, naquele trabalho, e chegou um momento em que ele viu aquela obra concluída. Assim vai ser meu irmão e minha irmã, não importa o tempo, meu Deus amado, que eles já viram passando. O que importa é que o Senhor não vai deixar eles sem resposta. O que importa é que o Senhor vai os visitar, como o Senhor visitou a Salomão, com a conclusão, Pai, tanto da tua casa quanto da casa do rei, porque o Senhor é um Deus que inicia a obra, meu Pai, mas também traz a conclusão. O Senhor é um Deus que dá vitória, o Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que prospera, o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer na vida daqueles que resolvem não desistir. Dá força, Pai, aos teus filhos, para que eles não abram mão, para que eles não desistam, mas que eles venham, meu Deus, perseverar, que eles venham continuar firmes nos propósitos que o Senhor designou para a vida deles, sabendo que não é em vão, meu Deus amado, a confiança que eles têm tido no Senhor. Não é em vão, Pai, aguardar em Ti. Quando o Senhor, vem um servo, vem uma serva que confia no Senhor, o Senhor honra a fé. Alguém que não desiste com facilidade, meu Senhor, tem a Tua aprovação e consegue viver o sobrenatural. Ah, Senhor, que o Teu filho e Tua filha não venham desistir no meio, mas que eles venham chegar à conclusão deste propósito, desta obra, deste sonho, e que eles venham ver o Seu nome sendo glorificado na história deles.
Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que cada pedido de oração aqui seja visitado de maneira extraordinária, Pai, que haja resposta, porque os teus filhos creem que o Senhor é o Deus do impossível. Pai, tome aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, Pai. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus, obrigada, meu Pai, por esta palavra. Obrigada por fortalecer pessoas aqui que queriam desistir, queriam parar. Obrigada por essa resposta, meu Deus. Obrigada por se importar conosco, tão falhos, tão imperfeitos, o Senhor tão grande, tão poderoso. Obrigada, Pai, pela tua infinita misericórdia e pela tua graça para conosco. Continua, meu Deus, conosco. Assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, não pare, não desista, não retroceda, mas continue firme. A Bíblia diz que Salomão, ele viu a conclusão tanto da casa do Senhor quanto da casa do rei. Mas por quê? Porque ele não desistiu, demorou. Mas ele pôde contemplar que houve uma conclusão. Ele chegou a terminar aquilo que ele iniciou. Não pare nesta obra aí pela metade. Não deixe os sonhos, os projetos, a família, o ministério, aquilo que Deus lhe confiou pela metade. Mas faça como Salomão. Traga a conclusão aquilo que Deus te confiou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.